Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui da sala GeniPTF, onde você vai acompanhar a audiência pública promovida pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, que vai tratar sobre o Habite Legal. O tema dessa audiência é flexibilização dos parâmetros estabelecidos no plano diretor Habite Legal. Quem está coordenando essa reunião é o presidente da SEDUT, o vereador Eloy Frisso, e vocês acompanham todos os detalhes a partir de agora. Insistiram em algumas questões que eu acho que dentro da lógica do projeto do Executivo elas têm a sua razão de ser. Eu registro também a presença da vereadora Ana, muito obrigado, vereadora Ana. E tem a sua razão de ser, mas também nós entendemos que de repente poderíamos fazer uma certa adequação do texto, tá? E eu cito então as 3 modificações que foram propostas pela comissão, tá? A primeira, e talvez a principal, é a que trata do preço proposto pelo Executivo, onde nós estamos reduzindo então de 15 para R$10 a regularização. Há uma inovação grande nessa proposta, porque não existe mais categorias, né, de preço, né? Foi unificado um preço só para regularização acima de 70 metros. Então, até 70 metros, regularizações residenciais vão ser isentas, né? E acima de 70 metros, então, se passa a cobrar 10, seria pela proposta do Executivo, R$15, e nós propomos, então, com a concordância da secretária Mirângela, é importante que se diga isso, com a concordância da secretária, a redução para R$10, que nós entendemos, muito obrigado, Aurílio, pela presença também, concordamos com, entendemos que, de fato, ficava muito salgado R$15 para regularização, especialmente de residência, o metro quadrado. Então, se você for regularizar uma casa de 100 metros quadrados, você vai gastar R$1.000. Literalmente é isso, tá? Então, reduzimos a primeira emenda, reduzimos para R$10, então, 1 metro. A segunda emenda que apresentamos é a que é a matéria específica desta audiência, por recomendação, então, da Procuradoria Jurídica do município, que acrescentou, então, ao parágrafo único do artigo 3º do projeto, então, de Lei Complementar 38/2017, nesse processo, a seguinte redação, um parágrafo único, então. Atendido ao disposto no inciso 3º deste artigo, as edificações de que trata a presente lei são aptas à regularização. E aí vem todo o objeto da audiência. Mesmo que não atendam às demais exigências previstas no plano diretor municipal. Então, reveste de legalidade todas as ações de regularização dos projetos que vão ser analisados, encaminhados e aprovados pelo Executivo. Que é a questão que eu levantava, por exemplo, se avançou no recuo, tá? Então a aprovação implica em excepcionalizar o plano diretor e, portanto, com essa emenda, né, e tratando-se de uma lei complementar, idêntica, portanto, ao plano diretor, na mesma linha, ela excepciona, né, e é possível a regularização. Então, essa emenda que é a matéria específica da realização obrigatória, né, dessa audiência pública. Não. E com isso se resolve também o problema da exigência do IU, que passa a ser mais um documento de orientação interna da Secretaria. Tá? A exigência do IU, então, ela não, mesmo que exista lá o que deveria se fazer normalmente pela lei, né? Na medida que o Habite Legal excepciona, então ele resolve o problema legal, né, de não cumprir 100% o que está previsto no Código de Obras, tá, pessoal?
Então, não houve a necessidade da retirada do IU, e a Secretaria entendeu que era importante manter o IU até por conta de informações que sempre são requeridas, Ministério Público e assim por diante, é a razão que nos foi colocada. E a terceira emenda, que é uma emenda modificativa, a partir do momento da exigência de um termo de vistoria fornecido pelo SAMAI, nós fizemos então uma complementação. Estava aqui na proposta, termo de vistoria da ligação de esgoto junto ao Serviço Municipal de Água e Esgoto SAMAI, que era a nova redação que a gente propôs. Na comissão se chegou então à conclusão de que a redação que deveria se dar seria a seguinte: termo de vistoria fornecido pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAI, atestando ligação de esgoto cloacal, separador absoluto, bem claro, tá? Ou inexistência de rede separador absoluto. Portanto, a certidão do SAMAI, ela se enquadra dentro daquele programa que o SAMAI vem já adotando há algum tempo. Em outras cidades eles chamam Se Ligue na Rede, tá? Porque passa a rede cloacal na frente, na rua, nas ligações. Hoje nós temos obras acontecendo, por exemplo, na Vereador Mário Pesce, tá? Que é basicamente colocação de rede cloacal ali em parceria com prédios que foram construídos aí nessa região, né? Com os termos de parceria que o SAMAI monta aí com os novos prédios que estão sendo construídos. Então o SAMAI vai lá e faz tantos metros de rede, e aí aquelas residências onde passa a rede cloacal obrigatoriamente devem fazer a ligação, e especialmente se elas forem objeto de habite ilegal. Se elas não estiverem à rede ligada, obrigatoriamente o município vai exigir a ligação na rede, e o SAMAI vai lá testar se tem a ligação na rede ou não. Tá? Então, desse ponto de vista, é importante por conta de que isso vai ajudar muito o município para fazer que nos espaços onde já existe rede cloacal, o pessoal ligue na rede. Hoje nós temos aqui, fazendo um pouco uma capacidade instalada no município com as 10 estações de tratamento, de tratar mais de 80% dos esgotos da cidade. Por que a gente não diz que 80% dos esgotos é tratado? Porque aproximadamente 30, em torno de 30%, talvez um pouquinho mais, não está ligado. A rede passa na frente, mas a pessoa continua com a fossa lá no fundo do lote, né? E não ligou na rede. Não ligou na rede porque tem que, de repente, destruir calçada, né, para fazer a ligação, assim por diante. Mas com o habite legal, essa exigência vai acontecer, né, de que a pessoa, se quer regularizar o seu imóvel, vai ter que ligar na rede cloacal, no caso, se ela existir. E não havendo, o SAMAI dá uma certidão de que não existe rede cloacal, portanto, desobriga, tá, a ligação. Tá? Essa é a ideia. É obrigado a ligar. Eu acho que não tá, para mim vai ter que fazer a ligação. Se a ligação está na frente, né? Se passa a rede na frente, é um trabalho pequeno, né? Fazer uma ligação na rede. Como lá atrás, perdão, eu não entendi. Sim. Aí o SAMAI vai ter que encontrar uma forma de regulamentar isso, né? O SAMAI pode, como é a exigência deles, né? O SAMAI pode regulamentar isso, né? A gente pode tentar negociar com o SAMAI para, nesses casos, né, que não vão ser muitos, eu imagino, tá? Não vão ser muitos, eu imagino que o SAMAI vai ter que dar prazo, né? Alguma coisa assim, né? Bom, pessoal, eram essas as emendas propostas, então, né, que a gente apresentou ao projeto. Resolvido isso,
vai para parecer, então, já as emendas já têm parecer pela constitucionalidade. Se não existe mais nenhum adendo colocado por vocês aqui, amanhã nós já estaremos, então, fazendo o relatório. Validade ficou, então, a da lei, aquilo que nós acordamos. Não. Até 31 de dezembro de 2019. E aí, podendo ser revalidado. Aí, com a Aero de 2013. Tá. E o afastamento lateral, não foi falado. Também, isso que decepciona. Não tiver. Nem frontal na lateral e o como era o segue o habite antigo, tá, pessoal? Segue o habite antigo. Só que agora se reveste, então, com a excepcionalidade do plano diretor, se reveste de legalidade, né? Todos os atos propostos. Nada. Quando ele fala em único, vai ser um formulário à parte ou é tudo no mesmo formulário? Porque senão nós vamos ficar no mesmo. Mas por que não põe no mesmo formulário? Eles fazem a tramitação, tudo fica com o processo. Isso pode ser proposto para a secretária e tal, como uma forma de agilizar, né? No mesmo formulário pede e ele faz a tramitação interna de uma da edificação, da 3.000. Tem. Quem são que estão representando a secretaria aqui? Tem alguém? Faz tramitação interna. Tem alguém da Secretaria de Urbanismo aqui? Não? Não? Não. Eu sei que tu não... Nem olhei para ti, tu notou, né? Mas eu falei com a secretária Mirângela há pouco, há uma hora atrás, e ela me falou que alguém viria aqui acompanhar. Mas nós podemos levar essas questões para a secretária e tal. Sim. Eu acho mais fácil tramitar com o IU separado e com a MIT legal. Se começar a dar corda para eles arrumar mais uma detrópola, vai criar mais um empecilho para fazer ainda. Dois documentos vários que tramita rapidamente os dois. Eu acho que é mais fácil fazer IU de um lado e a MIT legal do outro. Junta os dois e segue o barco. Mas como ele fala IU, é uma questão de fazer um formulário. Não, tem mais corda. É muito mais fácil. Não dá corda para os caras. Tem que jogar tudo no sistema, aí tem que montar tudo mais fácil. Aceitado. O IU é muito simples. Não dá mais Está no sistema, está no web, três informaçãozinha, está tudo no IU. O IU sai na semana. É muito fácil. Bom, pessoal, esse era o motivo da audiência. Tem que casar, certidão do SAMAI, tem que casar e se tem que casar, outro troço vai levar 500 anos. Mais uma coisinha, esse termo de vistoria fornecido pelo SAMAI, ele tem que ser solicitado pelo técnico, pode ser pelo proprietário, como é que funciona? Eu acho que tem que ser pelo proprietário ou com o técnico também. Eu acho que não tem maiores problemas, não. Estou falando quem já teve. Como é que o SAMAI vai conseguir atestar isso se ele não tem projeto interno? Vai ter que ir lá e abrir a... Não, o fiscal vai ter que ir lá. O pessoal da Libras e da TV está pedindo para falar no microfone. Diz que só os senhores conseguem ouvir o microfone. Porque todo mundo usa o microfone para sair na TV da Libras. Tá. Não tem nenhum microfone aí naquele som. Pessoal, eu estou recebendo aqui uma intimação do pessoal da TV, como está sendo transmitido ao vivo, TV Câmara, que o pessoal fale no microfone porque tem tradução em Libras, tá, pessoal? Então, se o pessoal que for usar a palavra, então pode
vir aqui no microfone e falar. Ok, obrigado. Só repetindo para aqueles que eventualmente estejam nos assistindo pela TV Câmara, canal 16, nós estamos aqui em audiência pública, tratando do projeto de lei complementar número 524, de 19 de dezembro de 2016, que instituiu o programa Habite Legal 2, com as alterações propostas, então, pelo Executivo. O projeto já foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, tramitou perante a Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, e nós fizemos, então, os vereadores que acompanham a comissão, 3 emendas. Uma que trata da questão específica desta audiência pública com relação ao fato de excepcionalizar o plano diretor municipal, perdão. Uma segunda que trata de deixar mais claro a necessidade de uma certidão de parte do SAMAI com relação às ligações do esgoto cloacal, aonde passa a rede, e uma terceira, aonde nós propusemos a nível da comissão a redução do valor proposto pelo Executivo de R$15 por metro quadrado para regularização, acima de 70 metros, porque até 70 metros existe a isenção, então reduzindo para R$10, então, acima de 70 metros o valor cobrado para a regularização de imóveis. Este é o objeto da audiência pública que que está acontecendo nesse momento. A Tânia com a palavra, se possível no microfone. A Dan, se quiser aproximar mais o microfone aí, sem problema. Boa tarde a todos. Na verdade, eu quero dizer, tudo que trata da regularização para nós, no movimento comunitário, é fundamental. Porque nós, inclusive, estamos no processo de atualização, de adequação do plano físico urbano. A gente tem participado das reuniões e temos colocado para o Poder Executivo, em especial para a Secretaria de Planejamento Urbano, a necessidade e a importância que o poder público cuide da nossa cidade efetivamente. Porque, além da nossa cidade ser aquilo que eu digo sem nenhum medo de errar, uma cidade que mais de 50% das suas construções ela é irregular, mas criminalizada só as pobres, né? Então, acho que isso também tem que começar a aparecer as coisas. E nós não pagamos IPTU ou não pagamos outras taxas, não é porque nós não queremos, é porque o poder público não nos cobra, né? E isso faz falta hoje no orçamento do poder público, né? Fundamentalmente num período em que tu tem redução de ICMS, redução disto, redução daquilo, quer dizer, tu passa a ter o IPTU e tu ter outros impostos que possam aumentar a receita do município para levar serviços de educação, saúde, saneamento para os bairros mais distantes é fundamental. E eu quero aqui parabenizar a Câmara, né, por reiterar a isenção das construções com menos de 70 metros. Isso é uma luta antiga, eu sempre reconheço isso publicamente, sempre que posso, né, Eloy, quando tu estivesse no SDU ainda, aquela lei 5.000 que nós tínhamos e que isso nos ajudou muito. Além disso, eu quero já deixar um pedido para a Câmara de Vereadores, a todos os vereadores e vereadoras em especial, que a gente procure criar, que o Executivo garanta. O Nelsinho sabe do que eu estou falando, né? Um grupo de trabalho para facilitar a vida dos moradores da nossa cidade. Quanto à existência de esgoto por cima dos lotes, é o que mais existe. E a maior responsável por isso é a própria prefeitura, que, inclusive, nos bairros mais distantes e bairros irregulares, continua fazendo rede de esgoto dentro dos loteamentos, por dentro dos loteamentos. E isso, além de causar prejuízo aos proprietários, causa um transtorno e um encarecimento muito grande depois, quando a Secretaria de Obras tem que refazer as galerias ou refazer o tratamento do esgoto, e em especial também para o SAMAI, agora que a gente tem o plano diretor aprovado e que nós temos que ter a separação do esgoto. Obrigada.
Obrigado, Tânia. Nelsinho. Alô, eu só queria deixar uma sugestão nesse artigo 3º, 6, só colocar falta um detalhezinho. Termo de vistoria fornecido pelo serviço e a esgoto SAMAI atestando quando do habite. Na hora do habite, porque senão parece que nós temos que fazer o trabalho antes de aprovar aquilo que nós estamos fazendo. Como vai ter que ser feita vistoria final também para o habite, uma vez que qualquer habite legal, ele tem habites para poder ser registrado e para ser averbado dentro do registro da matrícula de imóveis, também pode acontecer depois, quando do habite, essa vistoria do SAMAI. Tá? E antes, se tiver algum tipo de problema para fornecer isso, a gente pode pedir uma pergunta simples no SAMAI, fazendo um requerimento simples, solicitando se há rede ou se não há rede de esgoto. Tem muitas que até a gente sabe que a gente tem todos os loteamentos, a gente já tem aquele com separador absoluto, a gente já até conhece aqueles que tem. E onde é na cidade, onde não tem, uma pergunta simples, um requerimento simples, que pode ser montado isso dizendo, passa a rede de esgoto ou não passa a rede absoluta. Então, com isso, tu já sabe, o profissional já sabe o que ele tem que fazer, se ele tem que encaminhar isso na ligação, que tem que ser feito, de acordo com essa nova lei, que eu acho importante também para Caxias e para a cidade. Isso facilita um monte de coisas e ajuda que a gente tenha uma cidade com condições que a gente precisa, realmente é isso que a gente quer. Mas eu acho que esse detalhe vai ajudar tanto os profissionais como o trâmite do projeto. Era só isso que eu queria deixar, essa contribuição. Muito obrigado. Eu acho que é uma boa contribuição, sem dúvida nenhuma. Não tinha, a nível da comissão, a gente não tinha percebido esse detalhe. A assessoria já anotou, né? Orils, se tu puderes falar no microfone. Vereadora Adiló, vereadora Ana, por favor, para não me deixarem sozinho aqui na mesa. Melhorou? Ok. Então, eu insisto nessa questão, adorei a ideia, Nelson, acho que é caminho, mas por que eu torno a falar sobre a questão da vistoria? O SAMAI está acostumado a pegar um projeto na mão e fazer uma vistoria sobre um projeto e verificar se ele está de acordo, certo? Eu torno a dizer aqui que os profissionais que fazem habite legal não têm como apresentar um documento dizendo que está feito de determinada forma, porque aquilo está enterrado e o profissional não tem como saber de onde para onde está indo a tubulação de esgoto. Então, eu só quero que fique bem claro que este termo de vistoria fornecido pelo SAMAI não pode ser feito em cima de um projeto que seja obrigado o profissional do habite legal a apresentar. Entende? Outra coisa, nos locais onde não existe... Apagou. Nos locais onde não... Não é aqui o problema. Nos locais onde não existe o separador absoluto, onde não existe aqueles caninhos de espera, para o SAMAI verificar isso também, ele vai ter que abrir porque ele não tem esse registro. Eu só quero saber como tecnicamente isso vai acontecer. Eu só não quero que sobre para os profissionais ter que assinar alguma coisa que não fizeram para que isso dê andamento. É um problema agora, né? Como resolver isso aí, né? Sugestões, Maté, Pedro? Eu acho que quando o cara faz a ligação, antes de fechar, ele chama o SAMAI. Por eles, a minha sugestão é que essas casas antigas, a maioria não tem ligação no separador absoluto. Se tiver a rede, ele vai providenciar a ligação e antes de fechar a vala vai chamar a vistoria. Os casos que a Aurilis coloca, por exemplo, se você tem um prédio que está utilizando 100% da divisa a divisa, tá? Eu estou imaginando aqui. E a fossa está lá atrás, né? Como é que vai jogar esse esgoto para frente sem desmanchar por baixo alguma coisa? Vai ter que quebrar o piso, vai ter que fazer alguma coisa, porque isso aí vai ficar a critério do SAMAI, mas são exceções
raras, não vão ser muitas. Eu estive acompanhando principalmente a questão de São Leopoldo, né? São Leopoldo, aonde praticamente a região central toda foi colocada lá a rede cloacal, né? E o Ministério Público, inclusive, passou a atuar em cima dos proprietários de imóveis exigindo a ligação. Então, de fato, é um problema que eu juro para vocês, não sei como resolver, né? Porque se a gente excepciona o cara que tem 100% e está com o esgoto lá atrás, como é que a gente vai exigir do outro, né? É um negócio meio complicado, né? Eu acho que o SAMAI vai ter que ponderar ali, não sei como, né, do ponto de vista, mas eu acho que, do ponto de vista da exigência, é correta a exigência, né, de ligação à rede cloacal. E a minha proposta é deixar assim, né? Se acontecer o problema, a Câmara está aí para mudar e o que o SAMAI nos dê alguma alternativa melhor, né? Do ponto de vista de como resolver esse problema. Mas Eloy, em algum lugar está ligada a saída da fossa ou do filtro, em algum lugar ela vai estar ligada. Agora te digo assim, né? Eu pego pelo um lugar que eu conheço muito, o bairro Cruzeiro, tá? O bairro Cruzeiro, todo o pessoal que tinha fossa, a grande maioria simplesmente, né, Maté, fez uma ligação da fossa na rede pluvial. É a fossa antiga com uma ligação na rede pluvial. Está lá no pluvial. Então, esse aí fica facilitado ele fazer a ligação. Ele pega aquela ligação que já está no pluvial e só desvia para o coletor absoluto. Tá? Então, nesse sentido, eu acho que facilita bastante, né? Agora, de fato, os prédios vão ser uma situação que, tecnicamente, o SAMAI vai ter que buscar alguma solução. Pois não, Tânia? Não, mas é que a gente também teve esse problema, o próprio SAMAI teve esse problema com as novas redes, entendeu? Sim. Se nós pegar o bairro Floresta, o antigo Catiguá, nós temos uma rede de água que está 4, 5 metros profundos. Quando nós tivemos problemas, vocês tiveram que esquecer aquela rede velha e fazer uma rede nova. Eu acredito que, em alguns casos, é isso que tu vai ter que começar a fazer. Drenar, secar essas fossas já existentes e fazer uma nova rede, porque não vai ter alternativa. De tudo que a gente participou, de todas as reuniões que a gente participou, nós temos problemas muito graves, né? E, na verdade, assim, a gente, falando em bom português, se nós pegarmos a área central da cidade, em especial aquelas mais planas, São Pelegrino, por exemplo, é um grande sublençol de meleca. A gente sabe disso, né? E aí, como é que vai resolver? Bom, eu acho que é um pouco isso, a prova como está, e vai resolvendo conforme pode. Até porque o Adiló, como é secretário de obras, sabe da importância, por exemplo, de nós fazermos galerias, não só para drenagem da água pluvial, mas também, porque aí quando tu faz uma coisa, já faz a outra, né, Eloy? E aí tu resolve. Não é cabível uma cidade como a nossa, tu ter partes da cidade como a galeria ali da antiga Caixa Econômica Estadual, Ana, onde funciona a Casa do Artesão, aquela galeria, quando dá enxurrada, é 1,5 metro de água no subsolo. Boa parte dos proprietários ali não conseguem usar o subsolo daquela região. E isso nós estamos convivendo com isso há quantos anos? 20, 30 anos? Eu acho que essas leis elas vão possibilitar que a gente consiga encontrar alternativas mais fáceis e mais baratas de resolver. Mas é só fazendo para ver. Obrigado, Tânia. Orelhos, quando nós fizemos, e eu era diretor do SAMAI à época, quando iniciamos as parcerias, uma das primeiras obras que a gente fez foi na Marechal Floriano. Quem lembra ali daquela buraqueira toda no Moinho Scorsese descendo, né? Passando por ali. E como eu acompanhei a execução da obra, a gente percebeu o seguinte, que provavelmente, não sei se ficou algum pendurado, mas a maior parte dos prédios já estavam ligados no pluvial, o esgoto. Então, o pessoal só fazia a ligação. Só fazia a ligação. A maior parte dos prédios já, porque normalmente uma fossa no fundo do lote, se ela não tem para onde sair, ela entope, né? Então, o pessoal já tinha, uma boa parte dos prédios descendo a Marechal Floriano já tinha a ligação no pluvial. E isso é uma constatação óbvia, né? Só ficar aí 15 dias sem chover e chegar perto de uma boca de lobo, né?
chegar perto de uma boca de lobo. Me perdoem sempre, porque tem que ser no microfone. Não confere, Friso. Quando eu comecei a trabalhar, nós não podíamos, esta legislação, eu não sei exatamente em que momento, mas antes desta nova legislação, o que nós tínhamos que fazer? Fossas e sumidouros para a parte cloacal, certo? E uma rede direto ao pluvial para a rede que poderia ligar direto ao pluvial. Alguns, à época, sim, o que faziam? Ligavam a fossa e ligavam direto para o pluvial. Fato equivocado, porque à época não era permitido. A permissão era apenas de águas, né? Quando se fazia isso da fossa para o sumidouro não tinha nenhuma rede levando. Alguns deixavam algum ladrão do sumidouro, da parte superior do sumidouro, até a rede pública pluvial. Mas, na sua grande maioria, ele morria ali no sumidouro mesmo. Então, neste caso, que eu imagino que seja o caso ali. Então, eu imagino que o que vocês perceberam ali de ligações feitas quando abriram ali na frente do antigo Corsete, o que vocês pegaram foram as redes pluviais ligadas e alguns cloacais que, equivocadamente, conforme a lei da época, eram ligados nos pluviais. Porque não nos era permitido isto. Essa legislação veio depois, quando aí sim se entendeu que esta questão do sumidouro passou a contaminar o nosso subsolo. E aí não era, aí nós passamos a trabalhar com fossa e com filtro para depois jogar para a rede, né? E alguns direto porque tinha estações de tratamento. Mas vamos dizer aí 25 anos, vamos dizer assim, talvez 20 anos atrás, era exclusivamente consumidor quem fazia conforme orientação do município. Legal. Bom, pessoal, para dar um encaminhamento com relação a essa situação, eu faço, né, de repente fizemos um contato com o SAMAI, do ponto de vista se dá para a gente aperfeiçoar esse texto, tá? Porque essa é uma proposta da comissão, esse texto. Maté, engenheiro Eduardo Maté, com a palavra. Acontece o seguinte, hoje, se a gente for pedir um habite de uma regularização, ou de um projeto, não regularização, um projeto normal, se esse projeto é anterior a 2001, junho de 2001, não precisa a vistoria do SAMAI, certo? E quando se fazia o habite legal, o antigo que a gente fazia, era de 98 para trás que as obras eram feitas. Tinha que aparecer na foto de 98, né? Então, teoricamente, também era de 2001 para trás. Também não pedia, né? Agora nós vamos fazer uma regularização. Como a foto vai ser de 2013, vai ser mais recente. Aí nós vamos ter que contemplar isso aí. Mas dentro desse 2013, poderá ter algum que é anterior a 2001 também. Entende? Então, num projeto normal, uma regularização normal, se for anterior a 2001, não precisa SAMAI. E agora o habite legal, em vez de facilitar, vai complicar. Por quê? Porque se eu posso pedir um habite sem a vistoria do SAMAI, sendo projeto ou regularização anterior a 2001, agora no habite legal não tem nada que contemple isso aí. Nós tínhamos que ver alguma coisa que contemple dessa forma. Entendeu? Sim. Não, acho que está anotada a tua fala, Maté. Só o nome no microfone. Marta Detânico Vieira. Arquiteta Marta Detânico, então. Obrigado. Nessa questão, colocando o que a Aurildes falou, que o Maté falou, e para não desvirtuar a proposta, e pensando, inclusive, em adequar as residências à legislação, eu pensaria, quem sabe, um parágrafo único, algum item assim, em caso de inviabilidade técnica, que seja feito um termo de ajuste de conduta, que o SAMAI dê um prazo para o proprietário regularizar, que é o caso que a Aurildes colocou. Residência de testado a testada, a fossa e o sumidouro lá atrás. Como faz? Aí você tem condições de dar
o habite, se a pessoa verba, mas ela vai ter um prazo para regularizar isso aí, sob penas de... Bom, aí o município vê. Ok. Acho que de repente é uma saída. Nelson, é isso? Pedro, à vontade. Engenheiro Pedro Dalla Santa. Essa questão do SAMAI, eu acho muito difícil. Vai transformar o SAMAI num cartório lá para carimbar plantas. Acho difícil. Porque como eu já fiz trabalhos aqui em outras cidades, né, isso aí se resolve com um atestado do profissional que está fazendo, sobre responsabilidade. Ele atesta que está em condições que está correto lá, que está funcionando o sistema de esgoto. Bastaria isso. Seria a responsabilidade do profissional. É uma declaração. O SAMAI, eu acho que tem que procurar fazer as redes locais lá e deixar essa papelada fora. Desculpe falar assim. Não, tranquilo. É que no início, Pedro, talvez tu não tivesse chegado ainda, alguém se referiu ao seguinte, né? Que o profissional não pode correr o risco de ter que atestar uma coisa que não existe, né? Para poder regularizar, o profissional atestar uma ligação que não existe, né? Então a gente estava discutindo um pouco em cima disso também, né? Que de repente, não, tudo bem, quero regularizar, vai lá, consegue é um risco, né, que o profissional vai correr, inclusive com problemas do ponto de vista da sua profissão. Então, mas vamos tentar buscar um meio termo. Eu acho que eu vou tentar fazer uma reunião então com a secretária e com o diretor do SAMAI. O problema todo eu quero colocar muito claramente para vocês. Eu liguei para o diretor do SAMAI querendo apresentar a proposta discutida na comissão, e aí o diretor do SAMAI, de forma constrangida, me disse o seguinte: tu tem que marcar a reunião com o secretário de governo. Eu não acredito, né? Me nego, né? Me nego, literalmente, me nego, né? Não sou garoto de moleque de ninguém. Então, lamento muito, nós vamos tocar do jeito que está aqui, tá? Então, nesse sentido, que bom que a contribuição de vocês está nos ajudando a clarear melhor essa situação. Posso aproveitar a oportunidade para falar outro assunto? Nós temos um assunto assim que acontece muito, as empresas, né? Eu estou preocupado com aquilo que consta na IU, Informações Urbanísticas. Lá tem um item que fala no tal do APL, afastamento perimetral livre, né, para empresas com mais de 500 metros quadrados, né. Aqui, como nós temos desníveis grandes aqui, nós temos empresas que são pequenas, mas têm diversos subsolo, coisa assim. Então, isso aí atinge logo 500 metros. Né. Eu gostaria de saber se na nova lei do Habite Legal 2, esse tal de APL, embora ele vai constar na IU, se ele vai estar isento disso aí. Todo o objetivo dessa audiência é deixar claro que o Habite Legal, ele pega a situação consolidada como ela está, esse é o entendimento, pega a situação consolidada como ela está, excepciona o plano diretor, o código de obras em alguns aspectos e aprova a situação consolidada, né? Essa é a ideia, né? Pelo menos todo o trabalho que a gente está tendo é nesse sentido, e inclusive com relação à PL, né? Aliás, isso é uma questão que pode ser aperfeiçoada na discussão do plano diretor, inclusive, né? É relativo ao plano diretor com relação à PL. Correto, essa pelo menos a informação que a secretária nos passou aqui na audiência anterior, né, de que o IU se prestaria mais do ponto de vista das informações internas da própria secretaria e que passasse a constar no processo se eventualmente houvesse algum questionamento.
Na realidade, o que vai diferenciar, uma vez que está excepcionalizado, por isso que está sendo feito. Só para registrar a legislação. Nelson Carlos Sartori, arquiteto da Secretaria do Urbanismo, não a representando. Estou aqui como profissional arquiteto que estou há 40 anos. O IU, na realidade, vai ser necessário porque quando da Lei 166 não tinha áreas de preservação, não tinha as OCs, não tinha essas condições. Hoje é onde é vetada a construção, zonas críticas do SAMAI, onde era vetada a construção, e a gente estava aprovando essas áreas legalmente onde não pode ser feitas. Então, essa disposição de IU que está sendo feito nesse adendo e nessa Lei 524, justamente é para preservar essas áreas no qual não poderia ser feito, e não pode até hoje, não só por essa lei, mas por leis federais e por outras leis que existem, para que a gente tenha certeza disso e o profissional que aprova não ocorrendo erro de aprovar essas áreas onde não tem. Então, é simplesmente isso. Uma vez que está excepcionalizando toda a parte que tem de plano diretor, e o é meramente para a gente saber se essas áreas condizem ou não e se a atividade é permitida dentro da atividade. Não significa que isso tem que correr os parâmetros como está definida agora naqueles pareceres atestado esse que está vigendo dentro da Lei 524 de 2016. Muito obrigado, Nelson, pelo esclarecimento. Foi assim que foi colocado aqui numa audiência anterior pela secretária Mirângela. Bom, pessoal, da minha parte, com os adendos colocados por vocês, especialmente o adendo colocado pelo ex-secretário Nelson Sartori, arquiteto Sartori, e também com o adendo colocado pela Auríolis, na questão de ver com o SAMAI talvez alguma adequação, não havendo mais contribuições, e pelo menos a nível da comissão a nossa ideia é acolher, como isso aqui não é uma votação, né, vereador? É mais para acolher as informações de parte da população, né, das pessoas interessadas. Não, sim, eu acho que foi assim que foi colocado aí. Com esses três adendos, acho que estão anotados ali, nós vamos fazer as devidas correções. É isso, minha gente. Eu, da minha parte, quero agradecer especialmente aos profissionais da área, que nós estamos brigando já com isso já há uns 4 meses, né, 5 meses, né? E estamos tentando chegar a um consenso, um denominador comum. Então, da minha parte, fico muito agradecido a vocês todos que acompanharam, né, toda a discussão desse projeto. E só peço que vocês mantenham, então, os olhos de vocês na pauta da Câmara, né, que provavelmente na semana que vem isso já deve estar na pauta para ser votado. Ok? Com as alterações propostas aqui pela audiência pública. Tá? Ok, minha gente, muito obrigado. Muito obrigado também aos que nos prestigiaram através da TV Câmara, Canal 16, e aos colegas vereadores, vereadora Ana, vereadora Adiló, que se fizeram presentes aqui, e os representantes dos demais vereadores. Muito obrigado, boa noite a todos.